Já vou convidar o professor Luciano Leonido aqui, mas enquanto isso, vai dizendo de onde você é, da cidade, se você é estudante de educação física ou não, vai colocando aí embaixo, tá bom? Vou convidar aqui o professor Luciano Leonido para a gente já começar a nossa live e não perder tempo com vocês. Não sei se você está aparecendo. Boa tarde, Glaucio. Aí embaixo, se tiver um botãozinho de interrogação, aperta nele, faz as perguntas para o professor Luciano Leonido, que já está aqui com a gente. Professor, seja bem-vindo. Agradeço a sua disponibilidade de estar aqui hoje conosco, trazendo um pouquinho do conhecimento sobre gestão de esporte, né, inovação, que é o conteúdo, o tema que a gente vai trabalhar, inovação e gestão em projetos esportivos. A Proativa agradece a sua disponibilidade, né, e essas lives que a gente está trazendo é justamente, como eu disse no início, para fazer com que cada vez mais as pessoas tenham a oportunidade de agregar conhecimento. E hoje a gente está trazendo o professor Luciano Leonido, que está aqui com a gente. Mas antes dele começar, dele se apresentar, vai aí embaixo mais uma vez, é sempre bom lembrar. Aviãozinho, clica, compartilha pelo menos para 5 amigos teus. Compartilha essa live para ele. Vai no coraçãozinho, enche o coraçãozinho aí para o Instagram mostrar que a gente está online. Professor, seja bem-vindo. Opa, boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí antecipadamente pelo convite. Vamos aí, vamos aproveitar para discutir, para conversar, trocar uma ideia, que eu acho que é isso que vale a pena, né? Com certeza. Luciano, me diz um pouquinho da tua formação. Eu sei que você é doutor, né, na área da educação, mas resume para a gente a tua formação, teus projetos, o que tu vem desenvolvendo na nossa área. Então, minha formação é na licenciatura em Educação Física, né? Eu fui da primeira turma da Faculdade Salesiana. A primeira turma, depois que dividiu o currículo, aqui em Pernambuco, foi a minha, né? Então, fiz a graduação em licenciatura. Na sequência, logo quando terminei, né, fiz o mestrado na área de educação na Universidade Federal de Pernambuco e o doutorado também lá na Universidade Federal de Pernambuco. Hoje eu sou professor do Departamento de Educação Física da UFPB, né? Então, estou lá em João Pessoa, no Departamento de Educação Física e na área de planejamento de programas e projetos em Educação Física. Foi a área do concurso, né? Então, foi um concurso bem específico para essa área e certamente quando eu vi o edital me identifiquei de prontidão, né? E aí também, assim, como por estar nessa área, a gente acaba com que atua direto e indiretamente por muitos projetos no Brasil inteiro, que se a gente fosse listar agora aqui, enfim, ia perder um tempo considerável, mas sempre tentando, na verdade, conectar, né, as ações, não só as ações acadêmicas, mas também conectar as ações do mercado, porque direto ou indiretamente a gente acaba tendo essa preocupação na formação, né, no caso lá, Departamento de Educação Física, também seria esses estudantes, esses profissionais no mercado e conseguir articular isso da melhor maneira possível. Ô, Luciano, é um mercado que, assim, para a gente da educação física não é vamos dizer assim, de muito conhecimento, porque na faculdade a gente vê pouca coisa, né, em relação a isso. Mas você é um estudioso, como você me falou aí, fez o concurso, está lá ensinando na Universidade da Paraíba, nessa linha de pesquisa. E como está o mercado de esporte, de gestão de esporte no país? Depende da perspectiva, né? Se a gente for analisar o mercado como um todo, se a gente vai analisar isso para o mercado voltado para a educação física. Uma das coisas que a gente discute muito com os alunos lá é que, infelizmente, ainda nós somos formados para sermos empregados, né? Então, a gente passa 3 anos e meio, 4, 5 anos na faculdade, e aí, quando se forma, se forma e é direcionado para atuar como professor da escola, ser empregado de uma escola, ou de uma academia, ou de um clube, enfim, né? Nada contra isso. Agora, por outro lado, aos poucos, né, os próprios currículos de educação física têm dado uma atenção maior para inserir disciplinas voltadas para a área da gestão. E isso no sentido de contemplar também o profissional da educação física dentro desse mercado esportivo, que ele é, assim, imenso, né? Se a gente for trabalhar pensando numa área de formação, que tem 4 grandes áreas, né? Seja a parte fitness, a parte esportiva e a parte de lazer, voltado mais para o bacharelado, e a parte de educação, voltado para o licenciado, é uma área do conhecimento que tem uma série de facetas, o que dá a possibilidade de você atuar de maneiras muito distintas. Mas se a gente for pegar isso para a educação física, né? Uhum, Aí a sim. gente percebe que, infelizmente, a participação desse profissional ela ainda é muito pequena se comparado à possibilidade que se tem,
né? Uma coisa, por exemplo, dar um exemplo agora recente, o ano passado eu tive a oportunidade de trabalhar na Copa América, na realização da Copa América, na sede de Salvador, né? E aí a gente trabalhava no setor de competições. Esse setor de competições era o setor que estava atuando diretamente com as delegações, com a seleção, com o treino, ou seja, era o jogo, né? Aham. E você tinha um profissional de educação física que era eu, na equipe que tinha mais ou menos umas 20 pessoas. Então, tinha muitos outros espaços para as pessoas participarem, as pessoas se envolverem, enfim, e a gente tem isso. Agora, pegando a dinâmica do mercado como um todo, ele é tão grande que fica, inclusive, difícil de mensurar, né? Se a gente for levar em consideração, por exemplo, sei lá, o alcance de dimensão global que o esporte tem, né? Dificilmente a gente fica 100% passivo do que acontece no mundo esportivo. A quantidade de atividades de indústrias diferentes que envolve isso, de lazer, de turismo, de roupa, entretenimento, tecnologia, pesquisa, enfim. Direto ou indiretamente, a gente está sempre vinculado ao esporte. E aí você vê uma indústria que tem eventos, relações públicas, venda, patrocínio, equipamento, merchandising, vestuário, publicidade, pesquisa, enfim, tanta coisa, né, que fica até difícil a gente mensurar e que não só, apesar de ser uma atividade, vamos dizer assim, a atividade esportiva genuinamente, vamos dizer, a atividade prática a partir da educação física, mas é uma área que tem muitos outros profissionais envolvidos, né? E se a gente for pensar a indústria, né, como um todo, e aí não só articular a indústria do esporte ser atividade esportiva unicamente, mas envolve-se aí também a questão do lazer, a questão da saúde, da atividade física, do fitness e tal. E também uma outra característica que eu indicaria é a capacidade da indústria do esporte se articular uma segunda e formar uma terceira, né? Então, por exemplo, a indústria do esporte com a indústria de calçados. E aí você faz uns calçados voltados exclusivamente nesse mercado esportivo. A indústria do esporte, a indústria do entretenimento, onde você faz esporte para espectadores. Está muito afetado aí com a pandemia, inclusive. A indústria do esporte com a do turismo, né? Os esportes de aventura, enfim. Então, tanta coisa que a gente pode fazer, né, e se envolver nisso. Outra característica, né? Você vai ter a prática esportiva, os produtos esportivos que aparecem em decorrência dele, bem como a promoção desse esporte, né? Então, assim, é tanta coisa que fica difícil a gente mensurar, mas talvez poucos itens que eu listei aqui agora dê para a gente identificar mais ou menos a amplitude e a abrangência que tem esse mercado. É muita coisa que a gente que é da área, assim, particularmente eu não sou estudioso da área de gestão, né? Mas tem coisa aí que você falou que eu nem imaginava que seria possível, né? O profissional tá inserido nesse mercado. E aí a gente vê, se for levar para o fato de formação, pode ser que a formação, como você mesmo falou, né? Encaminha a gente para ser empregado. E aí falta nas formações disciplinas específicas, por exemplo, como empreendedorismo, gestão de carreira. Tu acredita nisso? Alguns currículos hoje já tem, né? Eu posso dizer do meu, por exemplo, quando eu fui estudante, não tinha nenhuma disciplina. Tinha uma disciplina de gestão, mas era voltado para a gestão escolar. Como eu disse, meu curso foi de licenciatura. Hoje em dia, os currículos já têm esse nível de entendimento, especialmente no bacharelado. Se você for pegar aí um recorte de Pernambuco, por exemplo, você tem a maioria das universidades com esse tipo de disciplina. Disciplina que trabalha gestão esportiva, disciplina que trabalha organização de eventos esportivos, é outra possibilidade que está muito presente no currículo. Alguns têm empreendedorismo, né, mas muito mais como uma disciplina optativa, né? Pegando o caso da UFPB, a gente tem 2 disciplinas para o bacharelado, né? 2 disciplinas de 45 horas. Então, você juntando as duas, tem 90. Se eu for comparar com um currículo nacional, eu digo que tem uma carga horária elevada, né? Se eu for comparar com a carga horária do curso, é uma quantidade muito pequena no que se refere ao todo do curso. Mas a gente tem lá a disciplina de administração e marketing em educação física, mais voltada para essa particularidade da gestão, e outra voltada para a organização de eventos esportivos. Então, ainda carece muito desse entendimento. E aí, não é que eu ser empregado é um problema, né? Não é isso. Mas trazer esse nível de competência para dentro da minha atividade. Seja eu quanto empreendedor, seja eu quanto empresário, seja eu quanto funcionário, enfim.
mas trazer essas competências para o dia a dia. Eu acho que o grande desafio é esse. Nessa questão da formação, trazendo especificamente ainda para a formação, para a gente dar continuidade com as pautas que a gente colocou, né? Certo, a universidade tem a disciplina, a carga horária, mas sabe dizer se o professor que ministra aquela disciplina ele tem uma especialização específica nisso? Isso não influencia na formação do aluno? Só um ponto de vista mesmo, tá? Certo. Na verdade, isso acontece em muitas disciplinas, né? Eu acho que ele Sim, tem uma sim, sim. formação genérica a ponto de que, em alguns casos, fatalmente vai acontecer de você assumir a missão de assumir uma disciplina que não é a sua expertise. Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Inclusive, eu dei aula de ginástica esportiva, dei aula de treinamento esportivo, que por mais que eu estudasse, por mais que eu tentasse construir um caminho, eu contribuía muito mais na lógica didática do que necessariamente na lógica técnica, que em alguns momentos vai precisar dessa parte técnica. Mas aí eu Sim. acho que isso não é uma particularidade da gestão, eu acho que isso é uma particularidade da formação, inclusive não só da educação física. Eu imagino que outras áreas do conhecimento também sofram com esse tipo de coisa. Agora, a partir do momento que eu consigo ter uma formação direcionada, né, com o professor, a pessoa que esteja à frente, tem a capacidade técnica do processo, bem como a habilidade didática, porque às vezes também tem o inverso, né? Você tem a Uhum. competência técnica, mas não tem a habilidade didática para poder executar e propiciar o processo de ensino-aprendizagem de uma maneira mais efetiva. Então, quando eu consigo conciliar esses dois, certamente o resultado vai ser mais benéfico. Agora, conseguir isso em 100% dos casos ainda é uma coisa que está muito É. distante. Até como você mesmo falou, né? Essa questão vem a própria formação continuada, né? A universidade, ela te dá o direcionamento e você vai seguir aquela linha que você quer atuar. Então, no seu caso foi gestão, no meu caso foi ginástica laboral, por exemplo. Então, eu procurei me especializar nessa área para poder atuar com uma forma mais clara. Então, na gestão esportiva ou gestão de eventos, o profissional, o aluno que está lá estudando, ele tem o encaminhamento, mas ele é que vai buscar depois uma especificidade, não é isso? Exatamente. E aí, quanto mais propiciar com que esse aluno, na verdade, não é esse aluno, esse futuro profissional tenha um contato direto com a execução. Então, por exemplo, é inconcebível na disciplina lá minha de organização de eventos os alunos não fazerem o evento. Então, eles fazem desde o projeto, captam, fazem a venda do patrocínio, vê como é que funciona, leva um monte de porrada, né? Que aí senão não tem graça. E aí depois vai para a questão da execução do projeto, né? Porque aí você consegue, no caso de evento, só tem uma forma de aprender a fazer, que é fazendo. Fazendo. Não tem É outra, verdade. né? E aí, quanto mais a gente conseguir propiciar isso, melhor. Seja da atividade da graduação como um todo, até de cursos e outras formações menores. É verdade. É verdade. Eu tive a oportunidade quando eu estava na faculdade, ministrando aulas na faculdade, de ter a disciplina de eventos, e a gente lá colocou em prática realmente, para ele sentir na prática o que é organizar um evento, né? Um evento acadêmico e um evento científico também. Ô Luciano, quais são, no teu ponto de vista, os principais obstáculos e desafios para projetos? Para projetos como um todo, é para o profissional, né? Fala do projeto e depois do profissional. Pronto, vou fazer o inverso, vou contrariar você. Então faz. Né? Porque Faz aí embora. o profissional é que vai dar o encaminhamento acerca do projeto, né? Então, de repente, eu colocaria 4 principais competências, né, em relação a esse profissional, né? Primeiro é um cara que concebe, né? Ou seja, ele vai pensar aquilo que vai fazer, né? Então, essa é a primeira etapa. Depois ele vai liderar o processo, né? Ou seja, conduzir uma equipe, conduzir as pessoas em prol daquele objetivo específico. Na sequência, ele vai coordenar, né? Ou seja, ordenar em conjunto. Então, se mistura meio com o processo de liderar, para depois operacionalizar. E o que acontece é que, na maioria dos casos, a gente tem muita competência em operacionalizar. Tem muita gente para fazer isso. Então, se a Uhum. gente decidir aqui que vai fazer um evento daqui a um mês ou daqui a uma semana, no próximo final de semana, a gente buscar na nossa lista telefônica e olhar, escolher pessoas que operacionalizam, vão ter muitas. Agora, aquelas que concebem, aquelas que lideram, coordenam e fazem as questões acontecer, isso já tem uma demanda muito mais complicada. Então, é um Verdade. desafio
que a gente tem para pensar, né, enquanto profissional. Agora, se a gente fosse destacar alguns elementos que fazem com que os projetos falhem, né? Especialmente projetos esportivos, né? Vou falar numa linguagem geral, mas cada um desses, obviamente, vai ter uma grande subdivisão. Então, primeiro ponto. Muitas vezes a gente tem umas metas e alguns objetivos que são muito mal estabelecidos, entendeu? Então, às vezes, ou eles são grandes demais para o que a gente pode alcançar, ou eles são pequenos demais e o nível de motivação é irrisório. Então, isso se perde ao longo do prazo. Então, talvez seja um elemento importante que acontece na construção de projetos esportivos como um todo. Seja de empresa, a evento, a coisas menores ou maiores, né? Segundo ponto, pela própria lógica de concepção, de liderança, de coordenação, né, de falta disso, há pouca complexidade, há pouca compreensão da complexidade do que se tem para fazer. Você pensa o produto final, muitas vezes, mas existe pouca capacidade de compreender quais são os passos, o que é que você vai ter que fazer, o que é que você vai articular de informação para poder seguir aquilo ali, né? Então, isso seria um outro elemento bem importante, né? Um outro clássico também, né? Tem muita atividade, o projeto inclui muitas atividades e pouquíssimo tempo para realizar. Nada é com a programação a médio e longo prazo. Tudo é para amanhã. É verdade. E aí, para amanhã, sempre tem um problema. Vai faltar. E aí você pensa, o objetivo mais estabelecido, a pouca capacidade de compreensão da complexidade do projeto, o tempo curto. Então, isso vai fazendo meio que uma bola, né? Uma escala, um poder, aí, um dominózinho caindo, né? Um atrás do outro, né? Outro ponto importante, as estimativas financeiras são insuficientes e incompletas. A gente acha que vai gastar X, mas na verdade gasta Y. Um X ou 2X, 3X, e porque não foi bem estruturado na construção financeira. E aí, quando você não estrutura, normalmente você vai tirar aquilo do bolso, né? Então vai ter um gasto previsto, você acha até que vai lucrar no final, e no final não sobra, falta. Muito pelo contrário. Outro ponto, os projetos são frequentemente baseados em hipóteses. Então é aquele famoso jargão. Eu acho que é assim. Eu acho que vai ser... Não existe eu acho. E aí, quando eu tenho eu acho na frente como um prefixo, normalmente vai dar problema, né? Outra questão, né? Sistemas de controle. Poucas pessoas utilizam, nem que seja uma planilha do Excel para registrar e acompanhar. Luciano? Oi, Luciano? Acho que deu uma queda aqui, pessoal. Vocês estão conseguindo me ouvir, pessoal? O professor Luciano acho que deu uma queda aqui na internet do professor Luciano. Ou foi na minha? Então, legal aí se vocês conseguem me ouvir, pessoal. Do professor Luciano. Foi, ó, ele saiu. Ó, voltou. Deixa eu chamar ele. Pronto, voltou aí. Voltou. Pronto. Na verdade, caiu aqui de repente eu falando, sério, né? Parou. Mas vamos lá, né? Eu estava falando do sistema de controle, não foi isso? Isso, então, isso. Ninguém é tão problemático que até a live caiu, né? Muitas vezes a gente não tem sequer uma planilha de Excel para poder monitorar o que está fazendo. E hoje em dia, a quantidade de software gratuito que tem para gestão de projetos, para acompanhar, para monitorar as atividades, são tantos que, né, de Trello, Monday.com, enfim, tantos outros. Mas nem que seja uma planilha básica do Excel, você consegue fazer isso e muitas vezes não é feito, né? Outro problema que acontece muito, né? O projeto, a ação não tem um gerente, não tem uma pessoa responsável por aquilo que está sendo feito. Então, o que é que vai acontecer? Acaba virando um grande círculo de poder que você não sabe quem é o pai da criança. E quando tem muito cacique para pouco índio, a tribo fica enlouquecida. E aí, muito provavelmente, vai dar errado, né? Então, assim, isso são alguns elementos, alguns itens que a gente poderia identificar
de razões que levam esses projetos, essas questões a falhar, né? A não executar da maneira mais adequada. Ô, Luciano, a gente tem no governo federal, eu não lembro agora se é uma lei ou é algum incentivo, que trata justamente sobre essa questão de projetos esportivos. E aí, tu tem alguma dica para dar ao profissional que queira entrar nessa linha? Então, boa pergunta, André. É uma ferramenta, né, de captação de recurso que está aí no mercado desde 2006. Né? Então, a gente tem aí 14 anos, ainda era do governo Lula, e lá para cá já teve tantos outros presidentes. E isso é a lei federal, né? No caso de Pernambuco, alguns estados do Brasil também contam com a lei estadual de incentivo ao esporte, né? E aí, infelizmente mesmo, poucos profissionais sabem sequer que isso existe. Que existe. Que dirá como é que faz para poder conseguir a captação. Eu vou ser sincero, eu sabia assim, que existia, não lembrava se era uma lei ou se era uma... A terminologia me fugiu o nome. Mas eu já procurei até ver uma vez, mas não me interessei porque meu direcionamento era outro. Uhum. Mas realmente tem muitos colegas que são da área esportiva, que tem escolinha, que tem, enfim, tem projetos sociais, enfim, tem tanta oportunidade de ter esse recurso e não fazem por não saber. E é justamente isso que você está falando. E aí você pega, por exemplo, a lei federal, né? Na verdade, como é que constrói, né? Primeiro você constrói o projeto, submete a uma avaliação, né? No caso, seja do governo federal ou do governo estadual, depende do caso. E aí, depois dessa avaliação, ele dá uma autorização para captar esse recurso na iniciativa privada. Tá, e qual é a diferença, basicamente? Porque o agente privado, a empresa que aportar o recurso, esse dinheiro, com um percentual que é estabelecido de acordo com a própria lei, ele é deduzido do que é pago de imposto. No caso federal, é de imposto de renda, pode ser pago tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e no caso estadual é também dedução de ICMS, né, do imposto, que ainda é mais fácil você encontrar empresa que tenha essa particularidade, né, de, enfim, qualquer comércio, qualquer empresa que preste serviço, enfim, paga esse tipo de imposto, já sai na nota discriminada e tudo mais. Então, tá aí, né, já para fazer há muito tempo, mas infelizmente poucas pessoas usam. Agora, aquelas pessoas sabem usar isso bem, você consegue captar, e aí, pegando o contexto que a gente está vivendo, né, um contexto que tem aí uma recessão econômica, mas muito provável nos próximos meses, né? Imagine a capacidade de investimento diminuindo muito, de uma forma muito significativa, né? Quem tiver projeto de lei de incentivo aprovado, vai ter um passo na frente muito grande para captar recursos, porque as empresas vão enxergar capacidade de investimento em projetos com o menor custo operacional possível. Então, aquela verba da empresa de marketing, por exemplo, que as grandes empresas sempre têm, ela vai deduzir o máximo. E aí, se eu tenho a contrapartida, não, mas meu projeto tem lei de incentivo, está aqui, ó. O que você aportar, você pode deduzir do seu imposto de renda ou do seu ICMS. E isso para evento, para escolinha, ou para atividade de lazer, para alto rendimento, para qualquer outra coisa, tem essa possibilidade. Então, cabe a gente buscar caminhos para poder registrar isso, enfim, e ter essa possibilidade de captação de recursos. Show, muito bom saber dessas informações. Eu acho que o pessoal que está acompanhando a gente também vai ficar atento aí, porque são oportunidades que vão vir, principalmente pós-pandemia, né? Então, o pessoal que tiver dúvida aí, o professor Luciano Leonildo está sempre falando sobre questão de gestão, inovação. Inclusive tem uma live hoje, né, Luciano? Mais tarde, só que aí é específico de futebol, né? Numa página de futebol. É gestão de futebol, é bem mais direcionado. Mais direcionado a uma modalidade esportiva, né? Isso. E também não deixa de ser interessante, né? Sem dúvida. Porque e no mercado brasileiro, tudo gira em torno do futebol, né? O que sobra, infelizmente, vai para as outras modalidades. Mas a expertise que se tem no futebol, você consegue transitar para outras áreas, outras modalidades também, né? Não tem a gente teve até uma live aqui com o professor Tiago Dantas, que ele está trabalhando com gestão de futebol, né? E aí é interessante, porque tem muita gente que é da área também, que tem seu projeto esportivo, que tem a escolinha de futebol, mas não sabe gerir. E muitas vezes, por essa falta de conhecimento, né,
falta de oportunidade de se especializar, de se preparar, acabam uma ideia tão boa, às vezes, se perdendo. Eu estou falando isso porque eu sei que você teve não sei se você está ainda, tá, Luciano? Mas no em Caruaru, né? No Caruaru City, não é isso? Tive lá uma experiência lá com o Evandro, pessoal. Não estou lá mais porque eu não estou mais em Caruaru, né? Mas a gente Aham. atua lá no clube. O clube toca lá a atividade dele. É um projeto, vamos dizer assim, uma startup do futebol, né? Então tem um projeto bastante interessante, né? Que agrega valor de tudo quanto é jeito. É uma iniciativa bem audaciosa, mas bastante concreta. Beleza. Tem uma pergunta aqui de Fabrício que está nos acompanhando. Né? Abraço aí, Fabrício. Fabrício está sempre aqui com a gente. Quem tem projeto de esporte nas comunidades, a quem recorrer para buscar ajuda financeira? Bem, a gente já falou agora uma ótima possibilidade que é a questão de lei de incentivo, né? Especialmente em projeto comunitário, né? Que normalmente são projetos muito mais baratos do que eventos, grandes eventos. Então, às vezes um custo de uma corrida de rua, né? O que se gasta para poder fazer isso, manter um projeto de futebol, de qualquer outra modalidade numa comunidade o ano inteiro, né? Uhum. Então, depende muito daquilo que onde é que você está procurando essa captação. Agora, uma dica que é o mais simples que possa parecer, né? Mas a gente normalmente faz a prospecção, tem um projeto, mas não faz a prospecção voltado para o público-alvo da empresa. Deixa eu tentar trazer um exemplo mais prático. Vamos supor que a gente vai fazer uma escolinha comunitária esportiva, né? No qual eu atuo numa comunidade e meu foco da comunidade são crianças de 8 a 12 anos. Né? E aí eu tenho que procurar um patrocinador que tem enquanto público-alvo essa mesma clientela, seja a pessoa física ou seja a clientela comunitária. Né? Eu brinco na aula dizendo assim, eu quero fazer um passeio ciclístico que é, sei lá, em homenagem à festa da padroeira da minha cidade. Aí eu vou pedir patrocínio a Caninha 51. Tipo, não tem relação, né? Entre o público-alvo da empresa e o público-alvo do evento em si. Ou seja, do evento, da ação. Então, a primeira coisa é tentar fazer o prospect, né, da história. Ou seja, quais são as instituições que podem me apoiar. Quais são as empresas que podem me patrocinar. E essas instituições são exatamente aquelas que têm um público-alvo igual a você. Enquanto ferramenta de captação, aí você vai ter um monte, né? De lei de incentivo, de campanha de crowdfunding, de patrocínio direto, né? Direto e indireto, de edital público, que tem muito, de convênio com entidade pública, de convênio com entidade privada. Enfim, o projeto sendo bom, né? Eu acho que, na verdade, é o inverso. Muita gente quer que o projeto aconteça com o dinheiro e tal, mas se a proposta, de fato, é boa, o dinheiro acaba quando ele aparece direto ou indiretamente. Né? Pode até parecer meio clichê dizer isso, mas realmente no mercado funciona dessa maneira. Quando você tem uma proposta boa, e aí o que é que difere o acesso a esse tipo de pessoas ou de possibilidades? É network, é articulação, é contato, é conhecer as pessoas. Então, às vezes, quando tenho alguma ideia, alguma coisa, vou fazer, eu converso com A, com B, com C, para dizer assim, olha, eu estou pensando nisso aqui, o que é que tu acha? E aí, o que é que tu acha? Você já consegue ver outra coisa, você já consegue um contato, enfim. E aí dá caminho para poder essa construção ser efetivamente prática, vamos dizer assim. Pô, show de bola. Me diz uma coisa, Luciano. O que seria essa inovação do tema da nossa live de hoje, na gestão de projeto esportivo? Então, primeiro que inovação é um negócio, assim, que a gente coloca como se fosse a melhor coisa do mundo, a coisa mais difícil do mundo, né? A coisa que é inacessível, que só, assim, mentes poderosas vão ter acesso a isso, né? Enfim, na verdade tem que ter que tudo que acontece tem inovação, né? Então, assim, a inovação ela vai partir desde aquilo que é grande para o pequeno, daquilo que é novo, completamente novo, com pequenas alterações. Aquilo que vai surgir de uma necessidade, de um sonho, de uma intenção, etc. Né? E se a gente for perceber, o processo de inovação acompanha o próprio desenvolvimento humano. Então, assim, sei lá, a descoberta do domínio do fogo,
né? O motor a vapor, a roda, né? Até a internet hoje, né? Cada um desses elementos, a gente pode trabalhar a título de exemplo, eles vão impulsionando o próprio desenvolvimento humano. Só que eu diria que inovação, na verdade, muita gente acha que é a ideia. Tive uma ideia, inovei. Mas beleza, se você não colocou em prática, não serve de absolutamente nada. De nada. Então, a inovação ela vai ser meio que a interseção entre uma ação, né? Então, ela vai ter a ideia junto com a ação que dê um determinado resultado. Então, essa tríadezinha aí, a interseção delas é que possibilita com que a gente comece a pensar em inovação. Ou seja, é algo voltado para o mercado, né? E aí tem gente que bota assim, né? Pensando no Eureka, no professor Pardal e tal, né? E uma descoberta, né? Gerou um conhecimento. Se eu só gerou um conhecimento, beleza, é uma descoberta. Se gerou um conhecimento e eu consegui gerar um protótipo, o mínimo que seja, eu inventei alguma coisa. Agora, se eu gerei um conhecimento, gerei um protótipo e comercializei de alguma maneira, aí já é inovação. E aí você vai ter vários elementos que ele nos dá indicativos e processos para poder inovar, direto ou indiretamente. A tecnologia é um deles, né? Então, nesse momento que a gente está agora, a gente está se vendo obrigado a inovar o tempo inteiro, com esse processo aí mundial, né? Outra questão que nos gera uma direção de inovação é padrões de consumo. Cada vez mais o padrão de consumo aumentando, a competição no mercado aumentando, então as pessoas têm que inovar para poder a coisa acontecer. E também, além da competição no mercado, algumas vezes regulamentação. Chega uma lei e diz assim, olha, a partir de hoje é assim, então vamos trabalhar dessa maneira, né? E aí, assim, tem um autor, que o nome dele é Steven Johnson, né? Tem um livro lá chamado De Onde Vêm as Boas Ideias, né? E aí ele fala que, ó, as grandes invenções que a humanidade cria, ela não sai da cabeça de um gênio, não. Na verdade, elas surgem de espaços, né? As grandes invenções, então, elas surgem de espaços que são propícios para florescer esse tipo de coisa, né? Então, o ambiente que estimula a criatividade. E essa criatividade que vai gerar um determinado grau de inovação. E aí a questão é o seguinte, todo processo de inovação, ele vai surgir de alguma estrutura por trás. Seja a estrutura física, seja a estrutura tecnológica, seja a estrutura mental, conhecimento, para poder fazer isso. Então, ele surge de um conjunto, vamos dizer assim, de possibilidades de algumas coisas prévias. Vamos dar aí alguns exemplos, né? Se a gente pegar, a gente está aqui no Instagram, fazendo uma live no Instagram, né? Mas poucas pessoas talvez se lembrem quando o Instagram foi criado e qual é o contexto que ele foi criado, né? Mas ele surgiu em meados de 2012, né? 2012, o que estava acontecendo no mundo naquele momento? Estava se proliferando o uso de smartphones. Então, imagine, o Instagram hoje faz live, você bota vídeo, tem stories e tudo mais. O Instagram, quando surgiu em 2012, ele era uma rede social de foto. Então, os mais antigos vão se lembrar. Imagina o Instagram existindo, né, com você tirando a foto na máquina digital, chegar em casa, tirar o cartão de memória, colocar no computador, colocar o cabo, descarregar o que tem na câmera e botar no... Perdeu a graça da rede social todinha, né? Então, era melhor o Orkut que tinha lá na década, enfim, no período que funcionava. Então, lá para trás. Lá para trás. Eu não me lembro disso. Meu pai que conta essas histórias. Não, né? Mas você percebe que não adianta o Instagram surgir no momento que não tem aplicação prática. Não tem demanda de mercado, né? O YouTube e tal, que surgiu quando estava crescendo a internet em banda larga e tudo mais. Enfim. Ou seja, esse estalo, esse insight, isso aí, ele vai surgir de um determinado repertório mental de conhecimento, ele vai surgir de uma estrutura prévia, ele também vai nascer como uma hipótese, né? E a hipótese vai ser assim, será, é uma dúvida, né? Será que isso dá certo? Será que isso funciona? E aí também só tem uma maneira de descobrir que é fazendo, né? Fazendo. E aí ele vai ter uma outra questão, ele que vai se desenvolver compartilhando com outras pessoas. Então, a grosso modo, assim, tentando ser o mais objetivo possível, a inovação vai seguir esse princípio. E a gente acha que
algo completamente do zero, né? Eu me lembro que eu tinha uma professora de música há muito tempo atrás que ela dizia: não existe nada novo embaixo do sol. Então, tudo que a gente está fazendo aqui agora é uma adaptação de alguma coisa que alguém já fez. Então, inovar, muitas vezes, não é criar nada do absoluto zero. É justamente trazer uma questão diferente e adaptar uma realidade. Às vezes é um público. Eu vou inovar porque eu fiz com um público diferente. Às vezes é o local. Pô, esse evento é máximo, vou fazer esse evento, vai ser aqui, mas não, vai ser ali agora. E aí trouxe uma característica diferente. Então, essa relação desse detalhe é que faz um diferencial. Pô, muito bom. É justamente isso, né? O processo de adaptação que vai fazer a inovação, né? Você pega como você está falando aí, você bem explicou. Você pega uma coisa já pré-existente, vamos dizer assim, e faz uma inovação daquela coisa, no caso. Teve mais pergunta aqui de Fabrício. Ele pergunta aqui, antes de tu responder, tá? Só vou fazer a pergunta aqui, vou dar um recadinho. Como elaborar um projeto para que não haja negativa por parte dos patrocinadores? E aí eu já peço ao pessoal que está aqui na nossa live, que tem um aviãozinho, compartilha com mais 5 pessoas. Essa live vai ficar salva durante 24 horas. Depois a gente vai disponibilizar também no YouTube, tá bom? Aperta o coraçãozinho para o Instagram dizer que a gente está online aí e vir mais gente compartilhar, que a gente ainda tem alguns minutos ainda com o professor Leonildo, que está trazendo muita informação importante, tá? E é isso aí. Então, Luciano, como é que a pessoa vai elaborar um projeto para que não haja negativa por parte dos patrocinadores? Sempre vai haver negativa. Quem acha que vai receber o sim na primeira, esqueça. Não faça. Desiste a fazer outra coisa. Mas a negativa, ela vai acontecer sem exceção, sempre. Claro que com o passar do tempo, com o nível de qualidade, com vamos dizer assim, a autoridade do mercado, com o nível de abrangência e tudo mais, as pessoas vão ouvir isso de uma outra maneira, né? Vão ter uma atenção, o que não quer dizer que ele vai aceitar. Eu me lembro que eu apresentei um projeto na época, né, pegando o exemplo aí, na Secretaria da Copa, né? E olha que aí a pessoa lá que me atendeu, um grande amigo meu até hoje, tá? O Marcos Nunes, me recebeu lá com um projeto que eu estava fazendo, achava aquilo a coisa melhor do mundo, e era interessante e tal. E aí eu levei um papelzinho, o Word, até em papel couché, bonitinho, encadernado, entreguei a ele, mostrei, ele achou a ideia legal, mas ele tinha do lado dele um armário que tinha milhões de projetos. E aquele era mais um. E não gerou, naquele momento, uma ressonância para poder o negócio ir para frente. Não aconteceu, né? Conheci a pessoa, era meu amigo de muito tempo e tudo mais, e não funcionou, né? Então, assim, o receber ou não faz parte do dia a dia. Então, não soma com isso. Muito pelo contrário. Tente identificar as razões para esse possível não, para readequar a situação e estruturar isso para momentos posteriores, porque certamente vai ajudar no aperfeiçoamento, no detalhamento. Isso é bem importante. Mandar um abraço aqui para Manuel. Ele disse que foi meu aluno e teu aluno lá em Goiânia. Opa, lembro dele, né? Sim, Manuel. Um abraço para ele lá. Também fui professor lá da FADMAB. Depois que você não estava mais lá, não. Eu comecei lá na FADMAB. Foi a primeira instituição de ensino superior que eu trabalhei, foi na FADMAB. Foi uma experiência muito positiva também. Ruim era a distância, mas foi bom. Hoje, para mim, hoje é metade do caminho, né? Vou para João Pessoa. Né? Tá João Pessoa. Ô, Luciano, me diz, assim, para a pessoa que está querendo formatar projetos para participar dessas seleções, né? Vamos dizer assim. Quais seriam os erros que ele deveria evitar? Em relação a construir o projeto, em relação Isso, construir projeto. Construir, né? Primeiro que a gente quer fazer um texto muito grande, um material enorme e tudo mais, e na verdade o que importa é a ideia e sim a capacidade de explicar ela. Então, se você tem uma boa capacidade de explicar os objetivos, a metodologia, como vai acontecer e tudo mais, aí já é meio caminho andado. Então, conhecer as pessoas não é suficiente. Conhecer as pessoas e
saber explicar a situação, bem como fazer as devidas pontes. Porque às vezes você está fazendo um negócio e aí não consegue mencionar o porquê é interessante para ele e defender esse tipo de ideia. Então, esse argumento como carta na manga, ele é fundamental em alguns momentos. Então, vou vender o projeto para André, eu tenho que conhecer André, eu vou pesquisar a vida dele, eu vou saber o que é que ele já trabalhou antes, o que não trabalhou, vou tentar achar um ponto em comum e tal, para poder cativar nele a intenção de ouvir. É o primeiro movimento. Chamar a atenção. E aí, às vezes, você vai vender projeto para a empresa, você tem que fazer isso no cafezinho, no estacionamento, no elevador, e você vai ter 30 segundos para poder chamar a atenção do cara. E se ele É verdade. não ligar para você, a oportunidade passou. Né? Eu me lembro que uma vez a gente aprovou um projeto de lei de incentivo e aí cadastrou esse projeto no edital do Banco do Nordeste. Né? Uhum. E aí o Banco do Nordeste ligou para mim entre Natal e Ano Novo. Né? 27 de dezembro, faz um tempo já. E aí ele ficou assim, o cara ligou, opa, tudo bom, aqui a gente viu o projeto de vocês assim, assim, assim. Me diga uma coisa, por que vocês acham que o banco deveria fechar isso? E aí, falei, ele, tá bom, obrigado, qualquer coisa a gente entra em retorno. Depois. Ou seja, não tinha, depois daquilo, outra oportunidade. Depois acabou fechando, o projeto aconteceu e tal. E aí eu perguntei a ele, depois eu conheci o cara pessoalmente, que ligou, né? Uhum. Perguntei a ele, falei, bicho, me diz uma coisa, qual o objetivo da ligação? Primeiro é o seguinte, eu queria saber se foram vocês que fizeram o projeto. Se tinham consistência daquilo que vocês estavam defendendo e não era... Você sabia o que estava falando. Sabia o que estava falando, contratou alguém para fazer, se alguém fez e agora na execução vai ser diferente. Então a gente só fecha com quem realmente construiu, no caso do banco. E segundo, era para poder ver a capacidade de argumentação de imediato, até porque com o banco surpresa. Vai ter entrevista, vai ter um monte de coisa, a gente vai se juntar na mídia e tal, e ainda precisar desse tipo de habilidade o tempo todo. E aí a gente queria fazer esse teste, mas na verdade, já estava definido. A gente ligou para todos aqueles, que não foi só isso, né? Foram vários, que foram aprovados no edital. Então, isso acontece com bastante frequência. Tem que dar uma atenção em relação a essas características. Aí o Fabrício faz mais uma pergunta aqui, Luciano, a gente ainda tem um tempinho. Vocês acham que o incentivo às práticas esportivas é escasso no nosso país? Eu acho que não só o incentivo, como a oferta. Né? A gente ainda oferta muito pouco. Né? E as ofertas, elas são similares. Então, eu faço uma oferta que é igual a de André, que é igual a de João, que é igual a de... E aí, perde... Não tem inovação. Né? E aí, eu podia surgir 10 e vai surgir 2, porque são exatamente umas iguais às outras. E aí, não sei se é a falta de incentivo ou se é o próprio profissional desmotivado, eu tenho dúvidas em relação a isso e não queria dizer isso de uma maneira mais genérica, porque cada caso, obviamente, vai ser um caso. Mas que eu posso dizer a vocês que dinheiro no mercado tem. Todos os anos, o Ministério do Esporte, historicamente, devolve dinheiro à União por falta de projeto. Todos os anos. Né? Claro, olha aí, pessoal, olha aí. Alguns deles esbarram na burocracia. Já fui vítima disso várias vezes. Vou dar um exemplo rapidamente aqui. Em 2017, eu acho, 16 ou 17, a gente fez o Encontro Nacional de Recreação e Lazer, o Enarel, lá na SES, em Caruaru. E a gente tinha conseguido um recurso do Ministério do Esporte. Mas não conseguiu receber o recurso. Porque a burocracia não permitiu com que aquele recurso aportasse na instituição em tempo hábil. E era um recurso que ia executar o evento todo. Né? Então, em muitos momentos isso vai acontecer. Agora, o nível de preparação, o nível de estruturação e tal, de ir atrás, sabe? É trabalhoso, mas não é difícil. Não é algo do outro mundo.
É trabalhoso. Uhum. E aí você tem que ir, tal, enfim, buscando. Mas que há incentivo ainda é pouco. Mas eu acho que também nós temos a nossa parcela de responsabilidade no sentido de propor outras coisas, de ir atrás disso. E, infelizmente, como um resquício da nossa própria formação, isso se perde ao longo do tempo e a gente vai meio que procurando coisas mais fáceis. Isso é inerente ao ser humano. Procurar aquilo que é mais fácil em detrimento daquela que não é um pouco mais difícil, mas, de repente, o nível de sucesso, escalabilidade, enfim, de outras questões é muito maior. É como você mesmo falou, a questão de formação também, né? A preparação da formação. Vamos esperar que com essa nova formação, a gente puxa especificamente para a educação física, que vai ver novamente uma mudança na grade curricular e dos cursos de educação física, que essa mudança traga também esse direcionamento, como você mesmo falou. Tem muita verba disponível, porque eles precisam dessa verba para justamente repassar a questão do governo federal e tudo mais, mas existem poucos projetos, né? Ou os projetos que existem, alguns barram em burocracia, mas outros também barram na própria estruturação. O profissional, né? O profissional não é preparado para estruturar um projeto, pelo menos deveria ser, mas não tem essa preparação e muitas vezes se perde. Quer ver um né? exemplo? Nesse sentido. Eu mesmo odeio e muita gente odeia. Eu vou fazer um projeto esportivo que requer recurso público. Eu tenho que ter, dependendo da entidade, 3 cotações de cada item. Vou comprar uma caneta, vou ter que ter 3 cotações. Vou comprar uma bola, vou ter 3 cotações. Isso dá um trabalho do inferno. E as pessoas não querem. É verdade. Assim, se vocês não querem, vão fazer outra coisa. Aí Não vai fazer. pega a vida. Agora, Mas vai ter que se propor a fazer algumas coisas que você necessariamente não gosta. Isso aí é fato. que tem oportunidade, tem, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Ô, Luciano, a gente já está aqui com 50 minutos nossa live, ainda tem um tempinho. Qual a tua sugestão ou a tua dica, enfim, para os profissionais de educação física ou o profissional que está assistindo a gente que não seja de educação física, seja de outra área, que queiram começar a aprender, ser dono de empresa, investir nessa questão da gestão esportiva? Qual a tua dica para essas pessoas? Primeiro, saia do seu ciclo, do seu mundinho, né? Se a formação não contempla isso, eu tenho interesse, eu tenho que buscar outros espaços. Então, eu fiz um monte de curso na área da administração, na área de marketing, na área de, enfim, um monte de coisa que não necessariamente era correlato à minha formação para poder meio que abrir esse horizonte, né? Sempre gostei de fazer evento e foi os eventos esportivos que me trouxe para essa área e tal. Mas não tinha algo específico. Hoje tem um monte. Hoje você tem as lives, você tem curso, você tem um monte de possibilidades, e-book, livro e tal. Algum tempo atrás, isso era completamente escasso. Então, você tinha que ir para um evento, um curso sobre eventos corporativos, por exemplo, para poder minimamente você aprender a fazer um congresso, né? Você encontrar outras coisas em áreas correlatas, né? Isso é uma coisa. Em relação a empreender, eu escutei isso uma vez do Flávio Augusto, né? Relação de valor e tal, ele dando 3 elementos básicos para o empreendedorismo, né? Eu acho que ele foi muito feliz quando ele sintetizou isso. Claro que cada um desses tem uma subvisão gigante, mas você meio que adequar essa situação. E aí ele diz que os 3 pontos são visão, coragem e competência, né? E que, para qualquer que seja a ação, para ela funcionar, você vai ter que ter os 3. Se você tiver visão, não tiver coragem e não tiver competência, vai dar problema. Se tiver visão e competência e não tiver coragem, também não vai. E se tiver coragem e competência e não tiver visão, também vai dar problema. Então, meio que a interseção dos 3, né? Juntar os 3 para poder fazer. Tentando detalhar cada item desse, né? A visão, ou seja, aquele insight, uma sacada, o eureka da vida e tal. E aí, meu amigo, se você acha que sua ideia ela é sensacional, que ela vai arrebentar, que ela é a bala de matoteiro, que ela vai estourar a boca do balão, que vai detonar, é muito provável que você esteja certo. Que você está num embrião de um produto, um empreendimento e tal, um serviço que vai tá certo. Né? E aí,
ainda sobre visão, informações privilegiadas, enxergar o outro é um privilégio, né? Ou seja, aquilo que os mais antigos vão se lembrar também da visão de Tandera, né? A visão além do alcance e tal. Além do alcance. Se o cara conseguir fazer isso, ele já sai na frente, né? Em relação à coragem e competência, hoje em dia, e aí nesse caso específico que a gente está vivendo da pandemia, a pior coisa a se fazer é não fazer nada. Verdade. Então, hoje, você fazer alguma coisa até errada, ela é menos ruim do que não fazer nada. Não fazer nada. Quem está sofrendo hoje no mercado está sofrendo não por causa da ação, mas provavelmente, em sua grande maioria, já estava sofrendo antes e não havia outras ferramentas para poder adaptar a situação. E a grande competência que difere os seres humanos dos outros animais, né, é a capacidade de adaptação. Adaptação de temperatura, de contexto, de doença, do que quer que seja. Isso é ao longo da história. Então, o momento que a gente... É sobrevivência, né? É de sobrevivência. A única coisa que a gente pode fazer é não fazer nada. E aí isso falta a coragem. Né? Então, não ter essa coragem é um problema que pode desencadear uma série de outras coisas. E no que se refere à competência, ninguém nasce competente. Né? Ninguém vai ser competente em tudo. Né? Agora, verdade. A grande competência é saber, aí é uma opinião bastante pessoal, é saber escalar o time. Cara, eu não sei fazer isso. Eu vou chamar fulano. Cara, eu não sei fazer isso. Eu vou chamar ciclano. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar. Meu amigo. Parceria, tanta coisa. Parceria, articula. Isso tem espaço dentro do mercado para construir esse tipo de coisa. E muitas vezes a gente simplesmente... Eita, eu vou mergulhar aqui, vou estudar sobre isso. Cara, chama alguém que sabe, pergunta, tenta informação mais básica. Hoje a gente tem uma série de informação, só que a gente está saturado de informação às vezes, de tanta coisa que tem, e a nossa grande dificuldade é fazer uma curadoria daquilo que é mais importante, daquilo que é mais viável, daquilo que é mais próximo à minha realidade. Então, o desafio de competência, se você não tem esse arcabouço de informações naquilo que você quer fazer, então traz pessoas, convida outras pessoas para poder articular isso, e aí você consegue, né, fazer a tríade. E, pasmem, ter a tríade não significa que vai dar certo, viu? Não significa. Não existe uma receita pronta para esse tipo de coisa. Não existe. Agora, uma coisa é certa, sem um dos três, isso fatalmente não vai acontecer. Manuel Souza, ele faz uma pergunta aqui em relação à questão do... Ele abriu uma academia com o sócio dele e ele está perguntando para a gente aqui qual é o caminho pós-pandemia. Bem, pós-pandemia... Eu acho que é inovar. Inovar é a premissa. Não só pós, como pré, durante, depois, o tempo inteiro. Até porque tem outras coisas que afetam isso, concorrência, dentre outras questões. Então é importante a gente estar atento a esse tipo de coisa. Agora, delimitando, no caso o que pode acontecer é que o mundo digital está aí. Não tem volta. É isso que está agora e ponto. E digital não é aplicativo, não é site, não é videoconferência, não é live. Digital é a cultura. Então, se a gente acha na academia, no clube, em qualquer lugar que seja, que acabou a pandemia, estamos todos libertos, tem vacina, vamos para a rua e tal, né? Vai ser igual que era antes, esqueça. Mudou. O comportamento das pessoas, a atenção das pessoas vai estar diferente. Então a gente tem que começar a pensar o fazer depois, seja lá o que for, é o fazer diferente. E aí, tentar se moldar em função disso para o que se busca, para o objetivo específico, que aí cada instituição vai ter o seu, certamente. Luciano, já está no finalzinho da nossa live, eu acho que é isso mesmo que você falou, a questão da inovação, você procurar ofertar mesmo o serviço, mas de forma diferente, né, no caso dele de academia. Dandão, mandando um abraço aqui para tu. Olá, tudo bom, Dani? Olá, tudo bom, Dani? Então é isso mesmo, né? E aí, com o ponto que você falou anteriormente,
duas coisas em relação à competência. A competência ela pode ser adquirida, né? E você pode buscar parceiros também para ajudar nessa tua competência. Mas uma coisa que eu aprendi em uma das lives, que é um mecanismo, né? Hoje a tecnologia é um mecanismo também você trazer conhecimento, né? São duas coisas. Você não pode ter obesidade cerebral, né? Encher de coisa e essa coisa não ser direcionada para um objetivo seu. E outra coisa que eu aprendi foi antes de ontem, fazendo uma live, assistindo uma live de marketing digital, né? Estudando um pouquinho sobre isso, que ele falou que é eita, eu esqueci, como é? HBC, que é hora de bunda na cadeira. Exatamente. Ô, Luciano, a finalizar agora, né, nossa live, eu gostaria mais uma vez de agradecer a tua disponibilidade, né? Você é um profissional aí que, com certeza, tem um futuro brilhante na área, né? Tá aí trabalhando, formando profissionais também que vão ter competência. Eu acho que só vai engrandecer a nossa área, a área da educação física específica, mas também quem trabalha com eventos, quem trabalha com projetos. E eu acredito que essa live foi bastante importante nesse sentido. Vamos deixar a live salva. A gente não apaga a nossa live porque a gente acredita que conhecimento ele tem que ser contínuo, né? As pessoas têm que ter a oportunidade de assistir, mesmo que nesse momento não possa, mas posteriormente. E também iremos disponibilizar no nosso canal do YouTube, tá? Eu agradeço, deixo um tempinho para você também agradecer e dar as considerações finais. E pode chamar para a sua live, pode falar do seu projeto aí também. A gente tem mais ou menos 1 minuto e meio. Pronto, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Eu acho que foi muito legal. Não consegui ler os comentários, enfim, muita gente falou, mas, enfim, não consegui acompanhar, senão você desfoca da situação. Mas, enfim, tem meu contato, tem aí o Instagram, quem quiser mais alguma informação, quem quiser conversar sobre isso e tal, a gente está aberto para isso, porque quanto mais a gente fomentar a qualidade do mercado, é aquela máxima, né? Quando a maré sobe, os barcos sobem juntos, né? E todos os barcos sobem juntos. Então, acho que a gente vai construir isso dentro do mercado da área, certamente impacta na vida de todo mundo. Eu acho que é o nosso grande desafio. Seja pré, durante, pós-pandemia, em qualquer momento histórico que seja, a gente cada vez mais potencializar isso. Então, mais uma vez, obrigado e... Deixa eu tirar só uma selfie aqui pra gente postar. Deixa eu ver se eu consigo, porque o meu telefone ele tá meio complicado para tirar selfie. Vou tentar aqui. Se eu não conseguir, tu tira pra mim. Não vou conseguir. Ele diminui o volume. Deixa eu ver se eu tentar não, aqui. Tu tira. Pronto, tirei. Valeu, Luciano. Muito obrigado. A gente se fala. Abraço. Um abraço. Não apaga.